Fala galera, bem-vindos ao canal Tio Saulo Mais Café. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu peço que você deixe seu like, compartilhe com seus colegas, comente no vídeo se tiver alguma sugestão, para podermos tentar crescer um pouquinho nessa plataforma. É claro que é quase impossível chegar entre os gigantes, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é apenas fazer um pouquinho da divulgação científica, né? Vamos lá. Pois bem. Bom, pessoal, o estado de agregação da matéria, a matéria em si, ela está relacionado ao estado sólido, líquido, gasoso, possui massa, ocupa lugar no espaço, ou seja, ela tem volume. E quando nós estudamos o estado de agregação da matéria, ele está relacionado à mudança do estado sólido para o líquido e líquido para o gasoso. Gostaria de deixar bem claro que alguns exemplos bem comuns no nosso cotidiano estão relacionados a matérias mais simples, por exemplo, a água. A água ela passa do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Ela pode passar do estado sólido direto para o vapor e do vapor direto para o sólido. Vai depender muito das condições que ela se encontra. Pois bem, quando a água ela passa do estado sólido para o estado líquido, nós podemos observar que ela começa a aumentar a distância entre suas partículas, entre as suas moléculas. Ela vai recebendo mais energia, vai recebendo mais calor. Então ela vai aumentar o seu grau de agitação das moléculas, tendo em vista que ela vai ter um afastamento maior. Logo, ela perde o seu retículo cristalino, passando ao estado líquido. O nome dessa passagem para toda e qualquer substância que passa do estado sólido para o líquido se chama fusão. Não é a mesma coisa que o Dragon Ball que pega e faz fusão. Ah, não tem nada a ver com isso, meu chapa. Pois é, quando o material, a matéria no estado líquido, ela passa para o estado de vapor, nós chamamos de vaporização. É claro que existem outros termos que nós podemos aplicar à vaporização. Por exemplo, quando nós colocamos a água para ferver, a água entra em ebulição. É uma espécie de vaporização um pouquinho mais rápida. A calefação é um pouquinho mais rápido ainda do que a ebulição. É como se a gotículas de água ela saltasse sobre a panela extremamente quente. Quando a matéria ela passa do estado sólido diretamente para o vapor, a matéria ela pula a fase de líquido, né? Por exemplo, a naftalina que nós temos jogada por aí, né? Nós também temos o gelo seco também, que ele passa do sólido direto para o vapor. É claro que nas condições ambientais, né? Agora, se você entra no laboratório e tal, utiliza um diagrama de fases, aí a coisa muda. Dá para passar para o estado líquido também, mas são algumas condições bem específicas da matéria. Quando nós fazemos o processo oposto, ou seja, ao invés de adicionar energia, nós acabamos retirando ela da matéria, a matéria ela passa do estado de vapor para o líquido quando ela sofre a condensação, ou seja, o vapor de água ele vai se juntando, vai perdendo energia, ele vai se condensando. Então, a tendência é que ele vai se agrupar em moléculas maiores, em volumes maiores. E quando a matéria continua perdendo calor e passa do estado líquido para o sólido, ele passa para a solidificação, ou seja, ele perde calor, ele começa a se agrupar em particulados, ele tende a formar como se fossem retículos cristalinos, vai depender da característica do material, do tipo de matéria. Quando a matéria ela passa do estado de vapor direto para o sólido, nós chamamos de ressublimação. Apenas uma observação, aonde eu encontro isso daí no dia a dia? Passa a mão no extintor de CO2, coloca um pano na frente ali da saída do jato de vapor, né? E aperta. Aí o que sobrar ali vai ser o tal do gelo seco.
É assim que se faz de forma caseira. É claro que gelo seco, ele tem que ter um cuidado, porque a temperatura dele é muito baixa e tudo mais, é complicado, tá? Eu não recomendo brincar com gelo seco. Eu entendo que existem canais aí no YouTube e tal, que o pessoal fazia ou faz, não sei, tipo brincadeira, né, com gelo seco, porém eu não recomendo por se tratar de um material muito complicado. Já parou para pensar se você tá, como esse vídeo provavelmente deve ter alguma criança assistindo, então eu vou usar o termo refrigerante e suco. Imagina que você usou ali um gelo seco para fazer borbulhar, sei lá, um refrigerante em uma festa. Ó, não vem com esse papo furado aí de que não pode tomar refrigerante. Tem gente que toma, tem gente que não toma. Então não vou entrar nesse critério se vai fazer bem, se vai fazer mal, não. Eu tomo Coca-Cola, eu tomo Guaraná, tomo refrigerante, mas é um gosto meu, mas também eu não incentivo, não. Se quiser preferir suco, é muito mais saudável. Mas tá bom, vamos lá. Aí você tá ali numa festa de boa, numa festa de criança, e aparece um doidão lá, uma criança da pá virada, aí vira e fala assim: rapaz, eu achei um gelo seco escondido ali, eu joguei ali no refrigerante. Ele vai perceber que começa a fazer bolhas. Aí um coleguinha vai lá, passa a mão naquilo e bebe, pra dizer que é o cara que bebe refrigerante com CO2, né, com gelo seco. Tá, beleza. Qual a consequência disso? Que se o moleque ele pegar e beber aquilo ali e acabar, sei lá, caindo no trato digestivo, ele vai ter queimaduras, provavelmente de até queimadura de terceiro grau, né? E isso daí pode ser um problema. É claro que eu não iria fazer isso, então eu não sofreria com esse problema do gelo seco. Porque eu não sou tapado de pegar e beber gelo seco, né? Mas tem uma galera aí que corre esse risco. Mas tá bom, cada um faz da vida o que acha mais interessante. Vamos lá, esse diagrama de fase ele é bem interessante porque nós temos aqui um gráfico que tem as variáveis pressão e temperatura. E a pressão, nós já vimos no vídeo passado, é só assistir que vocês irão ver, né, essa relação de força sobre a área. Então, se nós usarmos a pressão atmosférica, que é um ATM ou 760 milímetros de mercúrio, se usar ela como referência, vamos supor que ela esteja nesse ponto, sei lá, entre o ponto crítico e o ponto triplo do material. Aí a temperatura vai aumentando. Aí chega um determinado momento que ela chega na fase líquida e se continuar aumentando a temperatura, ela chega na fase de vapor. Depois esse material perde energia, ele se torna líquido novamente e volta para o estado sólido. A matéria ela se comporta mais ou menos assim, mas sinceramente, esse esquema aqui do fluido supercrítico, vapor superaquecido, ponto triplo da matéria, fase sólida, eu não irei adentrar nesse assunto não, senão o vídeo vai ficar muito grande. Bom pessoal, ponto de fusão e ebulição, resumindo com poucas palavras, ponto de fusão é a temperatura exata que um determinado material ele passa do estado sólido para o líquido. Ponto de ebulição é a temperatura exata que aquele material passa do estado líquido para o estado gasoso. Apenas uma observação. A pressão ela é determinada em laboratório. Por exemplo, a 1 atm, a água é pura, ela vai evaporar a 100 graus Celsius e o gelo ele vai se liquefazer, ele vai se tornar líquido a partir de 0 graus Celsius. Aqui nós temos outros materiais, aqui tem o conceito, né, no slide aqui, ponto de fusão, característica passagem do estado sólido para o líquido, e a mesma do ponto de solidificação, que é o oposto, né? E ponto de ebulição, característica da passagem do estado líquido para vapor, e a mesma do ponto de condensação, é o oposto, né? Aqui nós temos alguns materiais bem interessantes. Nós temos a água, ponto de fusão, ebulição, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, benzeno.
5 graus e 80,1, álcool etílico menos 114, e ele começa a evaporar a 78 e assim por diante. Então nós temos alguns materiais super interessantes que podem estar no nosso dia a dia, que eu recomendo que você pause o vídeo e veja aí o ponto de fusão e ebulição dessas substâncias a 1 atm. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico padrão, ele não tem muito mistério não. Aqui nós temos o θ, não é θ não, tá? É θ. θ ela vai representar a temperatura, o ponto de fusão, ponto de ebulição, temperatura de o ponto de fusão, aqui é a variação da temperatura. Para substâncias puras, nós podemos observar que nesse ponto aqui, ó, ela começa a aquecer e ela para no ponto B. Entre o ponto B e o ponto C, ela está ela está sofrendo a fusão, enquanto todo o material sólido ele não passa para o estado líquido, a temperatura não sobe. Observe aqui no gráfico, ó, não sobe. Depois, a temperatura continua aquecendo o material, a temperatura sobe, e entre esse ponto C e o ponto D, nós temos o aquecimento, né, do líquido, e entre D e E nós temos um segundo patamar, nesse ponto que é o primeiro patamar, que é o segundo patamar, e nesses pontos entre D e E, nós temos uma mistura de líquido e vapor. A partir desse ponto, nós temos a ebulição e depois, entre E e F, a temperatura continua subindo e a substância está no estado de vapor. Há apenas uma observação aqui que eu coloquei nesse slide. Evaporação é o processo que acontece a temperatura ambiente, ebulição ocorre uma determinada temperatura que vai depender da variável da pressão, né? Por exemplo, da pressão atmosférica local. A nível de uma água vai ferver mais ou menos ali em 100 graus Celsius. E lá no alto do Chile, lá em cima, a água pode ferver abaixo ali de 90 graus Celsius. De cabeça não vou lembrar não. Calefação é característica pela passagem da fase líquida para a fase de vapor, é uma temperatura superior à temperatura de ebulição. Como eu havia dito, é como se a água ela ficasse saltitante em uma superfície extremamente quente. E a fusão, ela é a passagem do estado sólido para o líquido e tal. Vaporização, passagem do estado líquido para o gasoso. Condensação, do estado gasoso para o líquido. Solidificação é passagem do líquido para o gasoso. Sublimação e ressublimação são opostas, né? Então, a sublimação passa do estado sólido para o vapor e ressublimação é vapor para o sólido. Bom, pessoal, o ciclo da água é o tipo de variável que nós podemos aprender que aborda praticamente os 3 estados da matéria em um único ciclo, que ele é extremamente importante para a vida na Terra, né? O ciclo hidrológico, que ele está relacionado à água. O que acontece? O Sol ele é interessante porque ele é a nossa fonte de energia, e por se tratar da nossa fonte de energia, ele aquece a superfície do planeta. Aonde tem água, né, toda a superfície da Terra acaba absorvendo essa energia, e as moléculas de água elas começam a romper a tensão superficial da água, dependendo das condições meteorológicas também, vai fazer com que a água acabe evaporando e tudo mais. E essa água ela tende a subir para as altas atmosféricas da Terra. Vai subindo, né? Ela sobe, perde calor ali na troposfera, começa o processo de evapotranspiração das plantas, evaporação das águas, de modo geral. Nós temos ali a formação de nevoeiro, orvalho, nuvens baixas e tudo mais. Então a água ela tende a se condensar, né, posteriormente, e quando chega ali na troposfera, até uma certa altitude aí,
ela começa a perder calor para o ambiente e, em consequência disso, ela tende a se condensar formando as nuvens e posteriormente ocorre a precipitação da chuva. Ela pode cair na forma de flocos de gelo ou pode cair também na forma de chuva, né? Vai depender da temperatura ambiente, do local onde está acontecendo essa precipitação. E ela tende a infiltrar no solo, abastecendo os aquíferos, os mananciais de água e tudo mais, até mesmo algumas nascentes, que essa água ela tende a escorrer para o ponto mais baixo, mesmo que a água ela passe por lençóis freáticos e tudo mais, mas ela vai descer para algum lugar. Então essa água ela tende a migrar em direção aos os córregos, rios, lagos, que elas vão direto até no oceano. É claro que alguns lagos eles acumulam bastante água e tal, mas enfim. Então o sol ele vai aquecer novamente a água e ela vai retornar ao seu ciclo hidrológico, que é extremamente importante para nós. Bom, a sublimação, pessoal, ela é a passagem do estado sólido direto para o vapor, como nós podemos ver que o gelo seco, né? Ele passa do estado sólido para o vapor. E nós temos uma técnica muito interessante que ela é utilizada na agroindústria para conservar alimentos, preparo de bebidas, etc., que é o processo de liofilização, que ela tende a reduzir a quantidade de água dentro de um determinado alimento para poder produzir um produto mais seco, né? Então, nós temos algumas etapas, são 4 etapas, se eu não me engano. Primeiro, o alimento ele tem que ser enviado a um departamento que faz o preparo da limpeza, retirada de algumas coisas que não serão utilizadas durante a alimentação, como pedaços de casca e sementes. A segunda etapa, ela leva o alimento a uma temperatura um pouco mais baixa, algo entre 30 e 40 graus negativos, graus Celsius, tá? Não é Fahrenheit, enfim, né? Então a água ela vai se transformar, tipo assim, um congelamento muito rápido. Ele vai formar agulhas de gelo, cristais de gelo, né? E dependendo do alimento é quase que instantâneo, sem danificar a estrutura celular da folha, da carne, etc. A terceira etapa está relacionada à passagem da sublimação. A água, o alimento, ele é submetido a uma pressão muito baixa e tem um aumento de temperatura. Então, como o gelo ele vai estar submetido a uma pressão muito baixa, uma pressão atmosférica, né? Como se colocasse um vácuo. Então coloca o alimento no vácuo, aquece ele, aqueles cristais de gelo vão se evaporar muito mais rápido, então vai desidratar o alimento. E por último, né, tem o fornecimento rápido de temperatura de 30 a 60 graus Celsius, né, e elimina o resto da umidade. Então nós temos aqui alguns alimentos, né, que contêm o processo de liofilização. É muito importante para manter esses alimentos preservados por muito mais tempo. Afinal, a umidade ela contribui para a degradação do alimento. Se a gente retirar a água do alimento, ele fica ali com seus nutrientes, vitaminas, proteínas conservados. Aí é o nosso material, o nosso referencial teórico. Se vocês tiverem interesse, eu vou postar aí depois na descrição do nosso vídeo e eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa com eles. Compartilhe com seus colegas. Eu sei que esse formato aí de vídeo é um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer, mas o meu objetivo é ensinar e não ficar dando as caras aqui na nossa plataforma. Compartilhe com seu colega aí que está precisando aprender sobre os estados de agregação da matéria. Eu entendo que esse conteúdo geralmente ele é aprendido no início do ano, principalmente para o pessoal aí do primeiro ano do ensino médio, que geralmente eles estudam esse assunto logo no início. Mas se você está agarrado aí, está de recuperação e tal, precisa estudar isso daí,
Foi quase uns 20 minutos de vídeo e eu espero que tenha gostado e tenha aprendido também, tá bom? Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima. Tchau. E não deixe de se inscrever nesse canal porque tá me dando um trabalho danado para eu poder fazer isso para vocês. Valeu!